Olá, pessoal. Eu sou a professora Sandra. Hoje nós estamos na segunda aula da nossa série Preparo e Administração dos Medicamentos. Nós falamos na aula anterior sobre os medicamentos via enteral e hoje nós vamos falar da via parenteral. Na outra aula eu trouxe os 11 certos, mas comentei com vocês que nós poderíamos ter a aplicabilidade de 12 certos. Então é sempre importante no preparo e administração dos medicamentos que você tenha uma prescrição médica certa, a prescrição de um medicamento certo para um paciente certo, que terá uma dose de medicamento certo, uma via de medicamento certa, a hora de administrar esse medicamento certo, a validade deste medicamento certa, a compatibilidade desse medicamento certa, a orientação para o paciente certa e o direito de recusa deste paciente, que é um direito certo. E aí trazemos separadamente a checagem deste medicamento certa e a seguir a anotação de enfermagem certa. Em algumas literaturas, como eu falei, se fala da checagem, o acesso ao prontuário e a anotação de forma concomitante. Também abordei na aula passada que nós, há algum tempo atrás, trabalhávamos com 5 ou 6 certos. E hoje, pensando nas questões que envolvem a segurança do paciente, quando você se depara com uma prescrição médica, imediatamente nós temos uma cascata de certos que devem ser seguidos para que este paciente tome o medicamento da melhor forma possível, obtendo os melhores resultados e garantindo a segurança para este paciente. Hoje, a via abordada será a via parenteral. A via parenteral envolve a injeção intradérmica aplicada. Eu tenho a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo ou a hipoderme. Então, quando eu falo da injeção intradérmica, é uma medicação aplicada na derme. O volume máximo desta via é meio ml. A via subcutânea é a camada que está abaixo da derme. Eu tenho a epiderme, a derme e a hipoderme ou tela subcutânea. O volume máximo desta via é apenas 2 ml. Temos a via intravenosa, intraveia, ou endovenosa, dentro da veia. Quando esta via é preparada em seringas, no geral usamos seringas de 10 ou 20 ml, porque considera-se que a medicação endovenosa, quanto mais diluída ela estiver, melhor serão os resultados. A via intramuscular é a via aplicação da medicação dentro da musculatura. Para falarmos do volume da via intramuscular, é importante pensarmos nas várias musculaturas que são recomendadas, para aplicação intramuscular. Só voltando aqui na intravenosa ou endovenosa, temos que destacar também que a medicação endovenosa, pensando no critério, quanto mais diluída, melhor, nós temos várias prescrições que esta medicação ela é diluída em volumes de soluções. Pode ser uma solução glicosada ou fisiológica. Pode variar 100, 125, 250, 500 até 1000 ml. Então, agora, pensando na questão intramuscular, no volume específico de cada músculo, nós discutiremos aqui, para uma clarificação de todos os profissionais que trabalham com aplicação de medicação intramuscular, o parecer do Corém São Paulo 39 de 2012. Nos parece um parecer antigo, mas é um parecer bastante atualizado que discute exatamente a aplicação da injeção intramuscular. Esse parecer, ele descreve, inclusive, que quanto maior o volume que você aplicar numa área intramuscular, maior as chances de você ter complicações. Claro que quando nós falamos da via parenteral, das injeções,
Nós temos injeções aplicadas em recém-nascidos, em crianças prematuras, neonatos, lactentes e em todas as fases, inclusive na fase adulta. Então, esse parecer, ele nos traz, por exemplo, que um prematuro, ele só pode tomar medicação intramuscular no vasto lateral da coxa, um volume máximo de 0,5 ml. Um neonato, que é um bebê até 29 dias, ele só pode tomar medicação intramuscular no vasto lateral da coxa, no máximo 0,5 ml. Os lactentes, que são os bebês, né, na fase de amamentação, também vasto lateral da coxa, 1 ml. Lembrando que aqui nós estamos falando de injeções intramuscular e não da técnica de vacina, ok? Crianças de 3 a 6 anos podem receber medicação intramuscular na região ventro-glútea 1,5 ml, na região dorso-glútea 1 ml, no vasto lateral da coxa 1,5 ml. Crianças de 6 a 14 anos, 0,5 ml no deltoide, vejam que já podemos usar o deltoide, 1,5 ml a 2 no ventro-glúteo, 1,5 ml a 2 na dorso-glútea, 1,5 ml no vasto lateral da coxa. Adolescentes, 1 ml no deltoide, 2 ml a 2,5 no ventro-glúteo, 2 ml a 2,5 no dorso-glúteo, 1,5 ml a 2 no vasto lateral da coxa. E adultos, 1 ml no deltoide também e 4 ml no ventro-glúteo, dorso-glúteo e vasto lateral da coxa. O ventro-glúteo, algumas literaturas trazem essa injeção com outro nome, que é a injeção Rochester. E a dorso-glúteo é aquela injeção que nós, trabalhamos no quadrante lateral externo do glúteo. Então, esse parecer do Corém, ele é bastante importante, embora 2012 ele é bem atualizado e ele nos garante fazer essa reflexão ele nos permite refletir sobre quanto maior o volume, maior o risco. Então, a questão do paciente ser avaliado, da enfermagem fazer essa discussão e até rediscutir com o médico se deve aplicar ou não na região intramuscular. Claro que eu tenho que pensar na equipe de enfermagem, no papel do enfermeiro, do técnico e do auxiliar. O enfermeiro ele deve avaliar o seu paciente para determinar se alguns procedimentos são possíveis ou não de serem realizados. Então, quando nós falamos de injeção, a via parenteral é um procedimento que fala de uma técnica estéril, porque as injeções elas são estéreis. E o que é um procedimento estéril? Um procedimento estéril é aquele procedimento que eu preciso executar com técnica asséptica e essa técnica ela tem que ser muito precisa e eu tenho que manter tudo estéril para não levar nenhuma contaminação para o meu paciente. Os cuidados de enfermagem para preparar e administrar uma medicação injetável, começamos então em ter as mãos, em ter em mãos a prescrição médica, ler ela com bastante clareza, com bastante precisão, compreender o que está prescrito, separar o medicamento, preparar a etiqueta dessa medicação. A etiqueta, normalmente, ela já nos traz alguns certos, porque para preparar a etiqueta eu tenho que ter a prescrição. Então, é paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa. Essa etiqueta, ela pode vir pronta, já do departamento administrativo das áreas hospitalares. Uma vez, então, eu tenho a prescrição, leio ela, preparo a etiquetação, eu vou higienizar as mãos já com o material ali preparado, eu vou pegar uma seringa para poder preparar essa medicação. Quando eu penso em seringas, eu tenho que pensar na via que eu vou preparar. Para as medicações intradérmicas, seringa de 1 ml.
Para as medicações subcutâneas, seringa de 3 ou 1 ml. Para as medicações intramusculares, seringa de 3 ou 5 ml. Para as medicações EV em seringa, seringa de 10 ou 20 ml. Eu vou abrir essa seringa com técnica, ou seja, pelo lado do êmbolo, e vou manter a seringa dentro da embalagem. Vou abrir a agulha que eu escolhi para preparar a medicação, é uma agulha 40 por 12. Eu vou abrir essa agulha pelo canhão e vou conectar ela imediatamente à seringa, ou seja, vou fazer conexão bico-canhão sem contaminar. Imediatamente após a conexão, eu posso fazer uma suave pressão no êmbolo, empurrando ele para o bico, removendo o resíduo de ar que tem nesta seringa, destravando também esse êmbolo para propiciar uma boa aspiração. Continuando, eu vou abrir a ampola, né? Inicialmente fazendo antisepsia do gargalo da ampola com álcool embebido em álcool 70%. Vou abrir esta ampola ainda envolvida com algodão. Imediatamente eu vou tirar a capa da agulha e vou proceder à aspiração sem contaminar a medicação, a seringa, a agulha. Caso eu tenha qualquer movimento que contamine a seringa, a agulha, a medicação, eu vou desprezar e reiniciar o procedimento. Uma vez aspirada a medicação, nós vamos então colocar a agulha adequada para a injeção. Para as injeções intradérmicas e subcutâneas que vão acessar a derme ou a camada subcutânea, a tela subcutânea, o ideal são as agulhas 13 por 4,5 ou 13 por 4, conhecida muito, dentre os profissionais como a agulha de insulina. Esta é a agulha ideal. Para as injeções intramusculares, como a medicação ela é um pouco aquosa, às vezes oleosa, as melhores agulhas são as de calibre discretamente maior, ou seja, a 30 por 8 ou a 25 por 8. Já para as injeções endovenosas, no geral, nós podemos usar os cateteres, como os scalps, que são os cateteres agulhados, ou o gelco, que são os cateteres sobre agulha, mas na vigência de fazermos a injeção com uma agulha, pode ser a 30 por 7 ou a 25 por 7, haja vista ter o calibre discretamente mais fino e permitindo então o acesso vascular terá uma condutibilidade melhor. Após então trocar a agulha, você preparar a medicação, você vai acomodar todo esse material numa bandeja. Claro que aí eu devo levar a luva de procedimento, eu devo levar garrote se for EV, eu devo levar o álcool 70, para que eu possa executar a técnica. Eu prossigo para o quarto. No quarto nós vamos fazer a checagem da pulseira do paciente com a prescrição, vou esclarecer para o paciente sobre o medicamento, a prescrição feita pelo médico, vou abordar sobre reações que ele já tenha tido, para que eu possa então proceder à aplicação. A aplicação intramuscular é uma medicação que será depositada na região muscular. Então, nós temos aqui um deltoide, a região glútea, ventroglútea e o vasto lateral da coxa. Essa medicação, quando ela é depositada no músculo, ela vai passar por um processo de absorção. Quando ela é absorvida, ela acessa a corrente sanguínea, é distribuída para posteriormente ser metabolizada e o que não é absorvido é excretado. Para essa droga começar a ter um efeito desejado, nós temos um tempo estimado de no máximo aí 45 minutos. A agulha para entrar na região muscular, ela deve entrar em ângulo de 90 graus
e o bisel lateralizado, permitindo acompanhar o desenho das fibras musculares. O bisel lateralizado, ele acaba causando um menor impacto quando perfura a musculatura e automaticamente isso causa um potencial de dor, ele é diminuído. Lembrando que no deltoide, o volume máximo, falando de adolescente e adulto, 1 ml. Na região dorso-glútea, adulto, 4 ml. Ventro-glútea, 4 ml. E vasto lateral da coxa, 4 ml. Mas quando você estiver implantando uma rotina, usa um parecer, usa uma literatura, porque é claro que quanto maior o volume aplicado numa área muscular, maior são os agravos que você pode ter de complicação. Então, é sempre importante que você tenha uma avaliação, que o enfermeiro avalie essa musculatura quando ele estiver realizando o exame físico, para que ele possa discutir com a sua equipe quais são as fragilidades desse paciente diante da aplicação intramuscular. Outra questão importante, além dos volumes, é a questão do rodízio, né? De identificar na checagem dessa medicação que área que você está fazendo para realizar o rodízio. Depois nós discutimos aqui a aplicação intradérmica e subcutânea. A via intradérmica, o volume máximo dessa via é 0,5 ml. Essa via, ela não é muito utilizada para a aplicação de medicamentos de forma terapêutica, ou seja, para tratar um paciente. Ela é uma via recomendada para testes de alergia, inclusive com medicamentos. A agulha, ela é introduzida na derme com o bisel voltado para cima, normalmente numa angulação de 15 graus até paralelo à pele. E normalmente a agulha não é introduzida na sua totalidade, ela é introduzida em torno de 50% a 60%. E quando você introduz o volume desta injeção, que é no máximo 0,5 ml, você tem o desenho de uma pápula. Essa pápula, ela vai passar por a droga depositada vai absorver para depois distribuir, metabolizar e excretar o produto, o que não foi absorvido dessa droga, né? A via subcutânea, o volume máximo é 2 ml. Então, nós temos aqui a epiderme, a derme e a hipoderme. A hipoderme, também chamada de tecido subcutâneo ou tela subcutânea. Para fazermos a injeção subcutânea, como já mencionado, o ideal é a agulha 13 por 4,5, num ângulo também de 90 graus da agulha, com o bisel lateralizado. Caso você não tenha uma agulha própria para esta via, nós podemos utilizar uma outra agulha, como a 25 por 7, 25 por 6, mas o ângulo desta agulha será de 45 graus. Então, e o bisel também lateralizado. O que favorece acessar a tela subcutânea, volume máximo dessa via 2 ml. A medicação também subcutânea, ela vai ser absorvida, posteriormente distribuída para metabolizar e excretar o produto que não foi... É um produto, um resíduo final da medicação que não é absorvível. Isso é excretado, esse tempo, ele demora aproximadamente 45 minutos. Já a medicação endovenosa, ou seja, que é aplicada dentro do vaso sanguíneo, acessando a rede vascular, ou seja, se diluindo automaticamente no sangue, essa medicação, ela já está sendo distribuída, tem uma metabolização muito rápida e excreção também muito rápida. Costumamos dizer que essa medicação é efeito imediato. Normalmente, quando nós acessamos o sistema vascular, nós devemos
iniciar da parte distal para proximal, sempre apoiar o membro para visualizar bem o acesso vascular, garrotear, né? Os garrotes indicados são os laminares para evitar a lise das hemácias. É claro que o profissional deve estar enluvado, o braço do cliente apoiado. Quando você realizar a punção, seja no dorso da mão, na fossa cubital ou na região do antebraço, com agulha ou com cateteres agulhados ou sobre agulhas, ao acessar o bisel da agulha, ele deve estar virado com a sua parte laminar para cima, a agulha deve perfurar o acesso em 45 graus e você deve ir planando essa agulha entre 30 e 15 graus, pele, para acessar o vaso. Imediatamente ao acessar o vaso, o canhão do catéter ou da agulha, ele fica preenchido com sangue, o que me dá a visibilidade de que o vaso foi acessado, puncionado, e a seguir você pode já ter a agulha conectada, a extensão de um soro conectado, para que você possa injetar o medicamento e fazer a fixação. As melhores fixações são fixações transparentes que permitem a visualização da inserção do catéter para que você possa dar uma manutenção a este. Esta é a nossa aula de hoje. Voltamos a semana que vem com a nossa terceira aula da série. Se você gostou, dá um joinha para nós, compartilha o nosso canal, a nossa aula. Estamos chegando aí nos 500 inscritos. Em breve marcaremos uma live para sortear o nosso livro, que é a nossa primeira referência bibliográfica aqui, Cálculos Farmacológicos aplicados à enfermagem. Um abraço e até breve.